Diga amém. Aleluia. Meus irmãos, nesse período que o pastor está de férias, nós temos aí a oportunidade de estar ministrando aqui em cima. Amém? E o Senhor, nessa semana, me falou ao meu coração a respeito de uma palavra, que é quando nós contemplamos ao Senhor, as portas, elas são abertas. E você está aqui para receber o alimento. Como o obreiro Jonas falou aqui na palavra da oferta. Você veio para receber do alimento do Senhor. Eu me lembro que Jesus, ele pega e fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então o que você está aqui nesse domingo? O que você está fazendo? Recebendo o alimento que veio do céu. Você está recebendo o pão vivo que desceu do céu. Você está recebendo energia para você passar a sua semana. Você está recebendo provisão de Deus para você nessa semana. É isso que você está fazendo aqui. E eu quero ler com você 1 João capítulo 2, versículo 12. 1 João 2, 12. Aleluia. Vamos ler aqui juntos. Olha só o que João fala. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Os vossos pecados são perdoados. Olha só, os vossos pecados, está falando de um só? Não, está falando dos vossos pecados. Todos os seus pecados. Os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Olha só que interessante o que João está falando. Ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus aqui. E o que ele está falando? Que os nossos pecados são perdoados. Mas eu quero que você frise a palavra filhinhos aqui. Filhinhos. Continuando. Verso 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Vamos ler o próximo, verso 14. Filhinhos de novo, olha só, ele usa a mesma palavra. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não tira o versículo, continua o versículo ali. Tá? Então olha só, tudo que nós vivemos como igreja, tudo que nós desfrutamos como igreja, só nós conseguimos desfrutar por causa de Cristo. Por causa de Cristo, por causa do versículo 12, bota lá. Olha o que o versículo 12 diz. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Nós desfrutamos da unção de Deus, como desfrutamos nessa noite, por causa da obra consumada de Jesus na cruz. E o que isso tem para nós? O que isso exige de nós? Só crer na palavra de Deus. Nós só precisamos crer na obra consumada de Jesus na cruz. E eu falei para você atentar no filhinhos, né? Olha só. A vida cristã, tudo que nós temos e desfrutamos dela, foi tudo por causa da obra de Jesus. Tudo por causa da obra de Jesus. E da mesma forma, da maneira como nós recebemos o Senhor, é a maneira como nós fomos salvos. Como que você recebe do Senhor hoje? Da mesma maneira de como você recebeu a salvação. Abre para mim Colossenses capítulo 2, versículo 6. Olha só, como você recebe do Senhor,
é da mesma maneira como você recebeu a salvação. E olha aqui, Colossenses diz: ora, como recebestes de Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E como que nós recebemos a salvação? Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha só que a palavra de Deus diz: porque pela... Pode ser mais forte. Porque pela... sois salvos, mediante a... Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dessa forma que nós recebemos a salvação. Foi de graça, mediante a fé. Como que eu recebo o milagre do Senhor Jesus? Como que eu recebo a provisão do Senhor Jesus? Como que eu recebo, as bênçãos do Senhor? Pela graça, mediante a fé. Da mesma forma que você recebeu a salvação, é a maneira de como você recebe as bênçãos de Deus. É o que a palavra de Deus fala, e nós só precisamos crer, porque a palavra de Deus é Cristo. É Cristo. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e contemplamos ela e cremos nela e depositamos a fé nela, as portas são abertas. As portas são abertas. E é isso para todas as áreas das nossas vidas. Deus, Ele tem portas abertas no seu financeiro, na sua saúde, no seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos. Ele tem portas abertas para você. Você só precisa crer e ter fé, e você vai receber em nome de Jesus. Você diga amém. Por quê? Você está aqui. Você vem buscar algo do Senhor. E esse algo é Cristo. É Cristo. Nós só precisamos ter o quê? Revelação. Revelação. E crer, ter fé, que certamente nós vamos receber. Então, lá no capítulo 2, versículo 12, se puder voltar lá, está falando filhinhos. A primeira palavra que ele fala ali, filhinhos. A segunda que ele fala, filhinhos, novamente, no original da palavra, que foi escrita no grego, há distinções. No português, ele é um pouco limitado para certas declarações. Então, o português, filhinhos, usa o português nas duas palavras. Mas no grego é diferente. Ali no verso 12, está falando filhinhos, se usa a palavra teknon, que se aplica a qualquer idade. Se aplica a qualquer idade dos irmãos. Aqui, quando João escreve, ele está falando ali de filhinhos, pais e jovens. Ele está se referindo a, como que eu posso dizer? Ele está se referindo a estágios da vida espiritual. Mas o primeiro filhinhos aqui é como um mestre falando para o seu aprendiz. Filhinhos. E aqui ele está falando para o filhinho, para o jovem e para o pai. De uma forma, de que um mestre fala para o seu aprendiz. Então, ele está falando aqui para essas três categorias. Tá, esses três estágios da vida cristã. Mas lá no verso 14, esse filhinhos aqui, ele usa a palavra paidion, que se refere ao filhinho mesmo, pequeno, bebê, filhinho de colo, criança pequena. Então há esses três estágios na vida cristã. Há esses três estágios. E olha que ele fala, vamos ler de novo. Verso 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aqui está falando para aqueles que nasceram de novo. Você lembra da sua conversão? Uns foram há muitos anos atrás, outros foram há pouco tempo agora. Mas você lembra o dia em que você foi marcado pela glória de Deus e você entregou a sua vida para Jesus?
você se tornou um filhinho. Você se tornou um paidion. Um paidion. Então, olha só que interessante o que João ele fala a respeito do filhinho. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Todo aquele que nasce de novo, ele teve uma experiência com o amor de Deus. E essa experiência aqui, que João está se referindo, vocês conhecem o Pai, porque vocês abriram os seus corações para receber dele. E você entregou a sua vida, você aí nasceu de novo. Só que qual que é o outro estágio da vida cristã? É os jovens. Vamos pular ali para os jovens. Olha o que ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aqui, os jovens, eles são um pouco mais maduros. E o que o jovem busca então? O jovem busca conhecer a Deus, conhecer a palavra. Então ele vai lá, para a nossa ocasião aqui, entra no maturidade, depois faz o CTL, porque ele quer receber de Deus, ele quer entender a palavra de Deus, ele quer ter intimidade. E é aqui que começa o primeiro estágio. E aí, esse jovem, ele passa pelo encontro com Deus. E aí, no encontro com Deus, tem uma palavra chamada libertação. E aí, o jovem, espiritualmente, ele fica meio com medo. A mão começa a tremer, a perna começa a tremer. E aí, chega alguém mais maduro e fala assim, em nome de Jesus, sai. E o espírito maligno tem que obedecer, porque não é na sua força, é no nome de Jesus. E aí ele se enche de fé, e esse jovem, ele chega então, e coloca a mão e fala, sai em nome de Jesus. E aí ele se depara com uma guerra espiritual, e ele agora sabe e tem a ciência de que se ele falar em nome de Jesus, os demônios vão bater em retirada, e ele se enche de fé, e aí ele começa a caçar demônio. O jovem, ele gosta dessas coisas, e todos nós, em algum momento, em algum estágio, fomos assim. Eu já fui, muito na verdade. Eu gostava desse negócio. Ainda gosto. Mas hoje eu faço com menos intensidade, como eu era jovem. Só que ele pega e fala a respeito também do Pai. E olha o que ele fala a respeito do Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí aqui tu fala, mas ele falou só isso do Pai? Só essa referência? Mas nós temos que entender o que ele falou aqui, tá? O que diferencia o pai do jovem e do filhinho? O que diferencia? O que diferencia é o conhecimento que os pais espirituais têm a respeito de Deus. É o que diferencia. É o conhecimento. Porque o pai espiritual é aquele que se dedica. É aquele que vai estudar, é aquele que faz o seminário pastoral. Não estou falando que é só esses, tá? Mas só dando um exemplo de graus de conhecimento, tá? De graus de conhecimento da palavra de Deus. E ele então entra no seminário porque ele quer aprender mais, ele quer ir mais profundo no entendimento a respeito de Jesus. Porque, irmãos, quanto mais você contempla a Cristo, as portas são abertas diante de você. Você nunca pensou o que está escrito lá em Apocalipse? O finalzinho lá, que fala que nós passaremos a eternidade com Deus. Você sabe o que é eternidade? É todo sempre. E sabe o que nós vamos aprender nessa eternidade? Nós vamos conhecer a Deus todos os dias, a todo tempo. Eu creio nisso, que nós vamos conhecer a Deus a todo tempo. E a eternidade não vai se tornar cansativa, mas cheia de revelação a cada dia que nós passarmos com Deus. Vai ser dessa forma.
É dessa forma. Então, os estágios aqui, está falando o pai, o que diferencia o pai, então, primeiro é o conhecimento de Deus. E nós precisamos ter essa fome, essa sede a cada dia, para quê? Para termos mais revelação e desfrutarmos mais de portas abertas. Porque quando nós contemplamos a Cristo, as portas se abrem. As portas se abrem. Outra coisa que diferencia é que os pais, eles assumem uma responsabilidade. Pais assumem responsabilidade. A palavra de Deus é bem clara. Ela fala que o natural explica, o espiritual. Então, quando eu e a minha esposa, nós não tínhamos o Luca, era outra coisa, irmãos. Era outra coisa. Era assim, o negócio era, tinha conferência, nós ia, tinha reuniões junto com Porto Alegre, sem preocupação nenhuma, e feliz. Não é que hoje nós não façamos, mas hoje nós temos o Luca. Aí para ir numa vigília, para ir numa reunião com as outras videiras do estado, aí tem que preocupar com fruta, com mamadeira, com chá, com água, com fralda, entendeu? Então aumenta a responsabilidade. E isso também na vida espiritual. Nesse estágio de pai, os pais assumem responsabilidades. E quais são as responsabilidades? Ser líder de célula, ser um anfitrião, ser um líder em treinamento, ser um discipulador, ser um obreiro, ser um pastor. É isso. Assumem responsabilidades. Então, o pai aqui, ele é alguém mais maduro na fé, que vai ajudar o quê? A cuidar dos mais novos, dos filhinhos que estão chegando na casa. Então, é isso que João, ele escreve. E nós precisamos entender isso. Deus, ele quer fazer de você um pai espiritual. Ele quer que você chegue nessa maturidade. E isso é em todas as áreas nossas, como igreja. Daqui a pouco nós vamos crescer, vamos avançar. E Deus te escolheu para cuidar dos mais novos. E você se torna um pai, aquele que ensina, aquele que tem o cuidado de proteger. Porque os pais têm essa função de proteger os seus filhos, de guardar, de prover o alimento. E por que o líder de célula aqui, ele é considerado um pai? Porque ele está agora escutando a palavra de Deus, está anotando a palavra. Para quê? Porque ele está se preocupando com alimento para dar para os filhinhos que estão na célula esperando. Entendeu? Então tem outra visão. Qual que é essa outra visão? A preocupação com os filhos pequenos. E dessa forma, os filhos pequenos vão sendo alimentados, eles vão crescer espiritualmente, vão se tornar daqui a um pouco jovens, e depois passarão até ser adultos, pais. Que vão fazer o quê? Cuidar de outras pessoas. Deus nos chamou para isso. E nós vivemos como igreja para isso. Para isso, para cuidar uns dos outros. Os mais velhos cuidando dos mais novos. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Então, quando contemplamos a Cristo, nós temos portas abertas diante de nós. Então, quando eu me torno um pai, quer dizer que eu tenho uma revelação a mais de quem é Jesus. E nós precisamos buscar isso, buscar esse relacionamento, precisamos buscar essa intimidade, porque quanto mais conhecemos, mais as portas abertas vão se abrir. E é isso que acontece, para todos nós, amém? Abre para mim, Mateus capítulo 16, versículo 13. Olha só. Olha o que a palavra de Deus diz.
aqui em Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, ele estava aqui, Jesus estava falando de si mesmo. Ele está falando, quem que o povo diz ser eu? O que o povo está falando? Passa para o próximo. E eles responderam. Uns dizem João Batista. Olha só que incoerência aqui, irmãos. Olha só que incoerência. Aqui João Batista, ele ainda estava vivo. E ele estava fazendo ali o que ele foi chamado para fazer por Deus. Então, João Batista, ele estava fazendo o quê? Pregando e batizando. Tinha como Jesus ser João Batista? Não, porque João Batista ainda estava vivo. E olha o que o povo estava falando. Aqui o povo, eles conheciam Jesus realmente? Não, eles não conheciam Jesus realmente. No entanto que eles falam essa incoerência. Uns dizem João Batista. E olha que eles continuam falando, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Algum dos profetas. Eles não conheciam a Jesus ainda, porque eles tinham Jesus como um profeta. Quantos ainda? Quantas pessoas ainda creem em Jesus como ele ainda sendo um simples profeta? Ou um simples mestre? Muitos ainda conhecem Jesus e buscam Jesus só por causa disso. Tem pessoas que vão nas igrejas só para que o pastor fale o CPF, o RG e o que ela está passando. O interesse delas não é Jesus. O interesse dela não é buscar Cristo, conhecer mais de Cristo. O interesse das pessoas não é mais esse. E são como esses. Eles falam, não, Jesus é um profeta, um mestre. Ele é como Elias, o profeta lá. Ou Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí que é o negócio. Continua, passa para o próximo. Aí Jesus pergunta, tá, isso é o que o povo fala ao meu respeito. Mas olha o que Jesus fala, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Passa para o próximo. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não é só um mero profeta, ele é o Cristo. Ele não é só um mero mestre, ele é o Cristo. Ele é Jesus. Olha a revelação que Pedro, Simão, até aqui Simão teve. E olha só que interessante que o Senhor fala para ele. Próximo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, bem-aventurado, mais do que feliz. Você é mais do que feliz. És Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Olha que Jesus está falando, quanto mais revelação você ter de Cristo, mais feliz você se torna. Entendeu? Mais feliz você se torna. Bem-aventurado você se torna. E essa revelação veio de quem? Do Pai. Ele afirma isso. E aí o mais interessante e poderoso acontece no próximo versículo. Passa. E olha que Jesus fala então para Simão. Também eu te digo que tu és Pedro. Olha aí. Olha o que aconteceu. Qual que era o nome dele? Simão. Simão. E aí quando ele tem a revelação dada pelo Pai, Jesus olha para ele e fala, hoje
hoje tu não é mais o mesmo. Agora o teu nome é Pedro. Teu nome é Pedro. E ele continua: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas olha aqui, Pedro, ele teve uma revelação. Simão teve uma revelação. E ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí depois o nome dele é trocado. Essa troca de nome aqui está se referindo ao nascer de novo. Quando você tem a revelação que é dada por Deus, a sua história é mudada. Quando você vai no encontro com Deus e você sabe, e você tem a revelação de quem Cristo é, a sua história é mudada. E a história de Pedro mudou aqui, porque a revelação veio de quem? Do Pai. E como que nós conhecemos a Jesus, senão por meio do Espírito, que também é Deus. Também é Deus. Então, quanto mais conhecemos ao Senhor, mais bem-aventurado você vai se tornar. Mais as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Mas você precisa se alimentar do pão. E quem é o pão? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós precisamos ser íntimos da palavra de Deus. E aí você vai ver as portas se abrindo. Isso eu estou falando para o primeiro filhinhos. Para qualquer uma dessas idades. Por quê? Vou te falar um breve testemunho meu. Nessa semana a fé foi testada. E aí, glória a Deus, pastor, que o senhor subiu aqui. Glória a Deus. Porque essa semana para mim foi muito difícil. As coisas parecem que não estão avançando, as coisas não estão rompendo. E aí lá na sala eu falei: Senhor, como que eu vou ser um canal se quem está precisando sou eu? Eu estou precisando de uma palavra hoje. E glória a Deus porque o Senhor subiu. E aí ali eu comecei a chorar. Falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, preciso que alguém venha e entregue alguma coisa. E aí Deus falou no meu espírito. Falou: ó, abre Hebreus capítulo 6. Versículo 14. Abre para mim, por favor. Sabe, às vezes a gente fica nisso: Senhor, eu estou precisando, libera alguém uma palavra. Mas quando você fica em silêncio e deixa Deus falar com você, Ele fala. E olha o que o versículo diz. Dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Sabe, não precisou ninguém vir e falar. Eu só abri meu coração, falei: Senhor, vai ser uma semana difícil. Eu só preciso de uma palavra. E Ele deu. E eu comecei a chorar aqui no meu lugar, falando: Senhor, Tu és bom. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nunca falta. O Senhor sempre está conosco. Sempre está. Eu estou falando para você. Não importa o que você está passando, Ele está com você. Ele está com você. E certamente Ele vai te abençoar. Certamente Ele vai prosperar você. Nós só precisamos crer e permanecer. Permanece. E você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus na sua vida. Então aqui, Pedro, ele teve a revelação e a sua vida inteira foi mudada. Mas volta lá no versículo para mim. De novo, por favor. Mateus 16, 13. Próximo. 18. Aí. Então aqui, o que aconteceu? A vida de Pedro foi mudada. Assim como quando você creu no amor de Deus, quando você estava no seu encontro, ou na célula que você foi, ou mesmo no culto, a sua história foi mudada, assim como de Pedro. Mas não para. Olha o que Jesus
ele continua falando, e sobre esta pedra, o que ele está falando aqui? Ele está falando agora de si mesmo. E sobre essa pedra, que é ele mesmo, edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Então, sobre a revelação de quem Jesus é, a igreja é edificada. Mas olha só, Jesus ele não falou que ele é a pedra também? E o que ele fala para Pedro? Para Simão? Agora tu és Pedro. Pedro significa pedra. Nós temos a mesma natureza de Deus. Nós temos a natureza divina habitando dentro de nós. Porque é por essa mesma natureza divina e é pela revelação de Cristo Jesus a igreja é edificada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então aquele que amadureceu, aquele que se tornou um pai, ele verdadeiramente sabe que Jesus não é um mero homem, mas é aquele que já existia. Ali eu falei para você que quando ele se refere ao Pai, ele fala, né, pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é eterno. E quem que é eterno? Jesus, ele não é um mero homem. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele não é um mero homem. Então aquele que se tornou pai, ele sabe disso. E o versículo fala, aquele que vive eternamente. E quando nós falamos isso, abrimos a nossa boca, eu creio naquele que vive eternamente. Eu sei quem é aquele que vive eternamente. Você está falando, Jesus, ele não é um mero homem. Porque antes da criação, ele já era. Antes que tudo fosse formado, ele já estava com o Pai. Por isso que quando ele se refere ao Pai, ele fala, você conhece aquele que é eterno, aquele que vive pela eternidade. Quando não existia nada, ele já era. Jesus já estava lá. Ele já estava no princípio. A palavra de Deus diz que tudo foi formado por causa dele. Tudo subsiste em Cristo Jesus. Então ele não é um mero homem. Ele não é. Ele não é. Porque o mero homem não poderia morrer pelos pecados da humanidade. Não poderia. A palavra de Deus diz que ele morreu. Quando Jesus morreu, os pecados da geração passada foram perdoados. Da passada, da presente e a geração que ainda está vindo. Da geração que ainda está vindo. O mero homem não conseguiria fazer isso. Não conseguia, não consegue. Lá no Velho Testamento, todos os dias, tinha que haver um sacrifício às 9 horas da manhã e outro sacrifício às 3 horas da tarde. Só que era feito com o mesmo animal? Não. A todo tempo tinha que ser trocado o animal. Por quê? Porque você pegava o animal, sacrificava e colocava esse animal no fogo. No fogo. Que estava no altar de holocausto. Era colocado no fogo. Então, esse animal, ele era consumido pelo fogo. Então, às 3 horas da tarde, outro animal teria que morrer de novo. E ser consumido no outro dia, de novo, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Sabe quando que Jesus ele foi pendurado na cruz? Às 9 horas da manhã. Sabe quando ele gritou, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. O que isso quer dizer? Um mero homem não suportaria isso. Não suportaria. Mas porque Deus decidiu vir e subsistir em forma de homem, esvaziou a si mesmo, ele mesmo entrou na morte. E ele foi o sacrifício das 9 horas da manhã.
E o mesmo sacrifício às 3 horas da tarde. Mas porque ele ressuscitou, hoje nós não precisamos mais de sacrifício nenhum. Porque não foi um mero homem que morreu na cruz, foi Jesus. Foi o Filho de Deus, o próprio Deus se entregou na cruz. Ele é o próprio Deus que decidiu vir na forma humana. Na forma humana. Olha o tamanho da humilhação. Meu Deus, o tempo voa aqui, Jesus. Mas eu quero te falar mais algo aqui. Quem é Jesus? Abre para mim, Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Êxodo 3, 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Próximo, verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. A palavra eu sou, ela é a junção de 3 palavras. Eu sou o que fui, tenho sido e serei eternamente. Serei eternamente. Foi dessa forma que Deus, ele decidiu, falar, eu sou. Então, um dia, alguém que era Jesus, estava ensinando na Galileia e perguntaram a ele, abre para mim João 8, 56. João 8, 56. João 8, 56. Olha só. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Próximo. Perguntaram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos, e viste Abraão? Próximo. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então aqui os judeus ficaram, porque eles entenderam. Aqui esse eu sou estava escrito em hebraico, ele falou, eu sou. Os judeus ficaram bravos e eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. E aí ele sumiu. Ele desapareceu. Ele desapareceu. E olha só o que a palavra de Deus está falando. Jesus, ele falou, eu sou. Então ele não era um mero homem, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E aqui, o eu sou, ele é um tetragrama. A foto para mim, por favor. Projeta para mim a foto. Ele é um tetragrama, que em hebraico é escrito dessa forma. Yud-Hei, Vav-Hei. É um tetragrama para o nome do Senhor. Evandro, agora vamos passar para o português. A próxima imagem, por favor. Essa é ela trazida para o português. YHWH, Yud-Hei, Vav-Hei. É o nome de Deus. Evandro, como se pronuncia? Eu não sei. Porque é impronunciável. Porque não vai vogal. É impronunciável. Ou
tem alguns que falam que tem vários nomes, mas o mais usado é Jeová. Jeová, que significa eu sou. Eu sou. Então, quando Jesus ele foi crucificado, Pilatos, ele mandou escrever algo na cruz de Jesus. Na cruz de Jesus. Vamos ler rapidão isso. Está lá em João, capítulo 19, versículo 19 ao 22. Olha só, Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. E que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Próximo. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Próximo, 22. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Agora vamos entender o que ele escreveu? Olha só, estava escrito em latim, grego e hebraico. Amém? Então assim, você já viu em alguns crucifixos da Igreja Católica um acróstico escrito INRI? Já viu? Tem até aquele, nem sei o adjetivo que eu vou dar para ele, que ele fala que ele é o INRI Cristo. Para que é esse INRI? O que é esse INRI? Nós vamos ver agora. Por favor, projeta para mim. Em latim. A do latim? Latim, o próximo. É o outro. Isso. Olha só, o acróstico aqui está em vermelho, escrito em latim. INRI. E aí, ali na cruz, eles escreveram isso. E olha o que diz. Jesus, Nazarenos de Nazaré, Rex, o rei, Iudaierum dos judeus. INRI. Só que também eles escreveram no hebraico. Bota lá o hebraico agora. Qual que é o acróstico em hebraico? YHWH. Yud-Rei Vav-Rei. E o que isso quer dizer? Yeshua, Jesus. Ha-Naziri, de Nazaré. Vemelech, o rei. Ha-Yehudim, dos judeus. E qual que é o acróstico que está dando aqui em português? O nome de Deus. Então agora nós entendemos por que os religiosos daquela época, eles falaram: não bota isso, muda. Porque eles estavam falando que o Deus estava morrendo pela humanidade. Deus estava morrendo pela humanidade. E o povo ele não queria, os religiosos não criam que Jesus era Deus. Mas Deus decidiu honrar a Cristo na cruz, falando: o grande eu sou morreu por vocês. O grande eu sou deu a vida por nós. Nós precisamos entender isso. E quando entendermos isso, as portas estão escancaradas diante de nós. Diante de nós. E para encerrar, lembra no versículo que nós lemos? Que Jesus ali fala da mudança de vida de Pedro, de Simão para Pedro. No finalzinho do versículo ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que são essas portas do inferno, Evandro? Eu não vou ter tempo de abrir a Bíblia e mostrar para você. Mas você pode abrir em casa depois para ler e ver. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 52, se eu não me engano. Depois da batalha de Davi e Golias, quando ele corta a cabeça de Golias, a Bíblia fala que os filisteus batem em retirada. E eles vão até as portas de Gate e Ecrom. Até as portas de Gate e Ecrom.
E você sabe, filisteu aqui, o significado do nome filisteu é aquele que se revolve no pó. Então está falando das forças malignas. E Gate e Ecrom é duas portas do inferno, que o inferno usa para tentar parar a igreja. Gate significa lagar. Lagar, Evandro. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus, ele vai vir e vai pisar no lagar do vinho, do furor do Deus Todo-Poderoso. Então, lagar aqui aponta para a ira de Deus. E é uma das portas que o inferno tenta parar eu e você. Falando que Deus está irado com você. De que você não é bom o suficiente. Porque você peca, Deus está bravo com você. Olha quem diria a ira de Deus ser uma porta do inferno. A outra porta é chamada de Ecrom. E Ecrom tem o significado de arrancado pela raiz, sentir-se desraigado. É o que o diabo tenta fazer conosco também. Ele faz você pensar que você não nasceu de novo. E que a vida da igreja não é lugar para você. E de que a célula em que você está não é lugar para você. Ele faz você se sentir desraigado. É as portas do inferno. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu estou te falando aqui de duas portas. Mas eu quero te contar, fique de pé no seu lugar. Eu quero te falar. Sansão, ele é um tipo de Cristo lá no Velho Testamento. E teve um momento da vida de Sansão, que ele foi até as portas de entrada do reino dos filisteus. Então a Bíblia relata que Sansão, ele pega e arranca essas portas, coloca elas sobre os seus ombros e carrega elas até um monte. E esse monte dava de frente para outro monte, chamado Hebrom. Evandro, o que isso quer falar? Ele vai até o reino dos filisteus, que é as portas do inferno. Ele arranca elas, coloque sobre os seus ombros e leva até o monte. Isso não te representa algo? Não te associa a algo? Jesus teve um dia que ele carregou uma cruz pesada até o Monte Gólgota. E lá, nesse mesmo monte, acontece que quando Jesus ele entrega a sua vida e ele morre, ele entra na morte, ele nos conecta de volta com o Pai. Ele nos conecta de volta. E ele faz a nova, viva e eterna aliança. Por que eu te falei de Sansão? Ele pega as portas do inferno. Sansão é o tipo de Cristo. Coloca sobre os seus ombros, leva, sobe o monte com elas, de frente para o monte Hebrom, que quer dizer aliança. Aliança. Nós temos uma aliança viva, eterna, com Deus. Porque Ele mesmo decidiu se entregar naquela cruz. Ele mesmo veio em forma de homem e se entregou naquela cruz. Por causa de mim e de você. Ele não é um mero homem. Ele não é um mero profeta.
Ele não é o mero mestre. Ele é o grande eu sou. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor da nossa casa. Ele é aquele que era, que é e há de vir para nos buscar. Ele é. Não importa o que você está passando. Não importa a dificuldade, o deserto que você esteja. Ele é o grande eu sou. Ele é a provisão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós só precisamos comê-lo. Como que nós fazemos isso? Semana passada nós comemos dele. Nos alimentamos dele. Mas todos os dias nós podemos nos alimentar. Através da palavra de Deus. Você pode fechar seus olhos aí no seu lugar? Você pode falar quem Ele é para você? Você pode abrir a sua boca nessa noite e falar: Tu és, ó Deus, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio e Tu és o fim. Desde o começo o Senhor esteve conosco e no final também o Senhor estará. Não importa o que nós passarmos, o Senhor é o grande eu sou. O Senhor é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos guia, que provê todos os dias. O Senhor é a brilhante estrela da manhã. O Senhor é, ó Deus, santo. O Senhor é. O Senhor é. Tu és. Tu és o grande eu sou. Tu és, Senhor. Tu és. Tu és a nossa provisão diária. Tu és o Jeová Jireh. Tu és. Tu és quem nós buscamos. Aleluia. Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Sua força inabalável. Tu és o Jeová Jireh. Tu és o Jeová Nissi. Tu és o Jeová Sekenu Yahvé. Tu és Deus. Diga isso nessa noite. Abra sua boca. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Seu poder incomparável, sua força inabalável. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Sua presença é revelada. Esse é tudo que nós precisamos. Aleluia. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. O Senhor é tudo que nós precisamos. E Ele está conosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, filho. Você não está sozinho. Ele está com você. Creia nisso. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos como alguém que recebe algo da parte de Deus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e o poder e a comunhão do Espírito te acompanhe nesses dias. E declare, continue falando: esse é o meu ano. Esse é o meu ano. E as portas estão abertas diante de mim. Em nome de Jesus. Estamos encerrados. Vá em paz. Aleluia.